Certo? Muito bem. Então, meus irmãos, o Daniel, que vamos ler sobre ele agora, eu quero tratar sobre ele no capítulo número 6 de Daniel. Amém? Aleluia, Jesus. Então, Daniel foi um dos homens de Deus que viveu na época que Israel estava aprisionado para viver por 70 anos preso em Babilônia pela desobediência de Israel. E lá o rei Nabucodonosor de Babilônia levou multidões de pessoas de Israel aprisionado para ser escravo por 70 anos dentro de Babilônia. No meio daquele povo foi um jovenzinho chamado Daniel. Ele era bem jovem quando foi levado junto com o povo para a prisão lá em Babilônia. Então, meus irmãos, sendo que quando Daniel chega naquele lugar, com certeza absoluta, ele já havia aprendido muito sobre a relação dele com Deus, e ele foi aplicar a relação dele com Deus no lugar para onde ele foi levado como escravo. E aqui apenas um preâmbulo que eu estou falando para você, que através dele em Babilônia, aplicar a vida dele como servo de Deus em Babilônia, Deus colocou Daniel como um dos maiores políticos de Babilônia. Então eu quero ler Daniel 6. Amém? Aleluia, Jesus. Quero avisar que essa mensagem já gravei em áudio, 80 minutos de áudio hoje sobre essa mensagem, hoje pela manhã cedo, para o WhatsApp, para mandar para os irmãos que não vieram aqui hoje e para muitos outros que estão dentro e fora do Brasil conosco todo dia pelos grupos de WhatsApp. Então, Daniel 6, verso 1 em diante. Amém? Quantos estão aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então diz assim, eu vou ler na minha Bíblia, na tradução de Almeida, revista corrigida, está mais perto do original. Diz: e pareceu bem a Dário. Dário foi um rei que veio depois que morreu Nabucodonosor. Dário agora era o rei de Babilônia. Diz: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Verso 3, que é a bandeira de hoje que vamos estudar. Você sabe que eu não sei pregar, eu sei ensinar, eu não sei pregar. Então o verso 3 diz: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Por quê? Olha o motivo: porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Verso 4: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Sente dando glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, lá na escola em áudio que eu falei hoje, que você depois vai receber pelo zap, eu falei que essa mensagem aqui eu vou gravar, que eu já gravei hoje lá no áudio, e vou gravar mais uma sobre Daniel, porque essa história de Daniel aqui, essas ações aqui da vida como servo de Deus de Daniel,
os degraus que levaram Daniel a chegar onde ele chegou. Então não dá para falar em uma hora, como eu faço, né? 80 minutos todo dia, então é pouco. Então nós vamos ter 2 dias lá em áudio para falar sobre essas qualificações que foram vistas em Daniel, que levaram Daniel para ser um pretenso segundo o maior político da Babilônia. Então aqui o rei Dário, que era o líder de onde antes era a Pérsia, onde hoje é o Irã, tá? O Irã hoje, o líder da época do Irã, na época de Babilônia, é esse homem aqui chamado Dário. Então Dário fez uma grande guerra contra a Babilônia, tomou Babilônia junto com outro rei chamado Ciro, e eles então invadiram Babilônia, tomaram Babilônia, e o Dário ficou reinando em Babilônia. Então ele vendo falar quem foi Daniel no governo anterior dos 2 reis que passaram antes, que foi Belsazar e foi Nabucodonosor, que esse homem acrescentava nele multidão de elogios. Então ele decidiu: vou colocar esse homem também aqui, e eu vou falar já quais foram os elogios que fizeram esse homem Daniel ser visto por Dário como alguém que teria que ser colocado lá em cima. Primeiro, aqui nesse texto diz: ele tinha um espírito excelente. Se você pegar o dicionário da língua portuguesa que está no Google e colocar lá a palavra, no teu celular tem o Google, tem um dicionário, bota a palavra excelente, você vai ver aquele que está acima da média, aquele que é melhor do que qualquer um, entendeu? De todos, ele está dando o seu melhor. Então o Daniel, ele se destacava, porque não é que ele estudou muito, não é que ele era o melhor político, é porque o espírito dele era excelente, era dentro dele a vida espiritual dele, que era acima da média. Amém? Já imaginou se hoje você estivesse como empregado de uma grande empresa, onde tivesse, por exemplo, a Vale do Rio Doce, e você fosse lá um empregado da Vale do Rio Doce, e o presidente da Vale do Rio Doce dissesse: eu estou procurando uma pessoa para colocar aqui para ser meu assistente aqui na Vale do Rio Doce. Aí, pelo comentário que corria dentro da Vale do Rio Doce, dizia: rapaz, ali tem um irmão fulano, a irmã fulana, que está se destacando aqui, não é porque tem diploma, não é porque sabe muito, é por causa do Espírito excelente, Glória a Deus. que quando ele faz alguma coisa, só dá o seu melhor. Aí, com certeza, aquele presidente da Vale do Rio Doce chama ele: eu quero conhecer, quero botar aqui para trabalhar comigo. Aleluia. Agora você acha que se Daniel fosse um relaxado, um maconheiro, cara que odeia, que se vinga, que rouba, você acha que aquele homem ia colocar Daniel para ser aquilo ali? Jamais. Então eu quero falar para você sobre as ações de Daniel, o excelente. Então, primeiro, essa questão aqui eu vou já falar do excelente. Como eu anotei, eu só sei pregar, se eu primeiro estudar demais essas expressões, tá certo? Então eu fiz alguma pesca aqui rapidinho, com mais de 1000 versículos. Eu passo o dia todo estudando para poder pregar. Primeiro, por que ele era excelente? Primeiro, ele não tinha nenhuma culpa, nenhum tipo de culpa. E o povo que queria ser adversário de Daniel, que queria tomar o lugar de Daniel, eles procuravam nele alguma culpa, e nunca encontraram nenhuma culpa, para ver se levava o nome de Daniel para o rei Dário, e dizer: não, esse daí é bandido, não, esse daí é ladrão. Não tinha culpa. E às vezes a gente olha essa palavra culpa e pensa que o Novo
mandamento, essa palavra, ela não é mandamento para todo tipo de cristão. A palavra inculpável, ela está pelo menos 2 vezes na Bíblia, dirigida para o comportamento daqueles que querem ir para o céu. Por exemplo, Filipenses 2,15, Paulo diz: no meio de uma geração corrompida e perversa, você deve viver inculpável. Aleluia. Está aqui, ó. Glória a Deus. Quer dizer que nunca ele se aponta a dizer: tu és sem vergonha, hein? Tu é cara de cachorro, falso profeta. Então bora lá, Filipenses 2,15 diz: eu quero ler verso 13, diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Verso 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Isso aqui é a minha tradução mais antiga, Almeida, revista corrigida. Está aí no Google, digite o versículo, amém? No Google, põe do lado, Almeida, revista corrigida. Então no 15, repito, diz: para que sejais irrepreensíveis, quer dizer, aquele que ninguém pode apontar nada, dizer: tu prega, mas tu não vive o que prega. Lá na igreja tu é crente, em casa tu não é. Aí, Filipenses 2,15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. É que eu digo para Deus: Senhor, eu tenho que dar o melhor que eu posso no ensino, para que um dia que esses crentes chegarem lá em 2 Coríntios 5,20 e dizer: Senhor, no dia do juízo foi o pastor Vai que me ensinou. Eles sabem que eu não vou fazer. Todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que demos conta de tudo que fizemos através do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Então aqui o Paulo se queixava disso: Senhor, vou ensinar esse povo, porque no dia de Cristo eles vão saber que todo o ensino que eu dei não foi em vão, porque eu ensinei que eles têm que ser inculpáveis no meio dessa geração corrompida e perversa. Tá. Também a carta aos Colossenses, Paulo diz também agora para outra igreja: Filipenses na Macedônia, Colossenses na Grécia. Então no capítulo 1 aos Colossenses, uma igreja, ele não está pregando aqui para quem está em parada gay, nem marcha da maconha, nem na igreja de idolatria. Ele está numa igreja verdadeira que vai para o céu. Diga ao teu irmão: aqui também tem gente que vai para o céu. Então Colossenses 1:22 diz assim, ó, eu quero ler também dentro do verso 21, Colossenses 1, diz: a vós também, que no outro tempo éreis estranho e inimigo no entendimento, pelas vossas obras más, quer dizer, malvada, perversa, diabólica, impulsionada pelo diabo. Aí no mesmo verso 21 diz: mas agora, contudo, vos reconciliou. Verso 22, para quê? Ele vai dizer qual é o propósito. Verso 22, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, sem culpa. Só que teve uma outra igreja que Paulo escreveu o inverso para essa igreja, em Romanos 2:1, e disse: tu és inexcusável. Sabe o que é inexcusável? Indesculpável. Sabe quem era essa pessoa para quem Paulo dirige a palavra? Porque ele julgava os outros de um pecado que ele mesmo cometia. Olha aqui, vamos ler aqui Romanos 2:1.
Aqui tinha crente cara de pau. Isso aqui é uma cara de pau muito grande. É igual de Mateus 7, 1 ao 5. Jesus diz: rapaz, tira primeiro a trave do teu olho, cara de cachorro, para te depois olhar o argueiro que está no olho do teu irmão. Aí aqui é a mesma coisa. É Romanos 2, 1 em diante. Rapaz, tu não tem desculpa nenhuma diante de Deus. Tu pode ter diante da igreja, do irmão de fulano Beltrano, do político, mas de Deus não. Porque ele sabe que o cara nunca se arrepende e continua fazendo igual. Romanos 2, 1 diz: portanto, tu és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Por que te condenas a ti mesmo, naquele que julgas a outro? Porque tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidais que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza as tuas riquezas, a sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a longanimidade de Deus e a sua benignidade te leva ao arrependimento? Mas segundo, verso 5, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, quer dizer que não se arrepende jamais, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Ponto, eu fico por aqui. Então esse Daniel, com certeza, que é lá do capítulo 6, 3 de Daniel, ele lá no Antigo Testamento, pai, mãe, alguém deve ter dito isso a Daniel. Ele preferia ser um jovem em qualquer lugar e o mundo não conseguia contaminar ele, porque no capítulo 1, no verso 8, Daniel diz que quando chegou lá pela primeira vez, que alguém convidou ele para participar da política, para colocar ele para ser um dos colaboradores do rei, que na época era Nabucodonosor. 1:8 de Daniel diz: ele assentou no seu coração não se contaminar com as coisas da Babilônia. Glória a Deus. Um jovem que não tinha pastor para falar nada para ele naquele lugar, não tinha parente nenhum, mas é Daniel, aqui tu não pode ser um cachaceiro, viu Daniel? Aqui tu não pode ser um prostituto, Daniel. Aqui tu não pode ser um idólatra. Aqui tu não pode te envolver com macumbaria, Daniel. Ninguém disse. Não tinha uma pessoa mais velha, não tinha um profeta, não tinha ninguém. Ele sozinho, com os valores que eu vou já te dizer quais foram, por exemplo, o livro de Provérbios 8, com certeza alguém leu para ele lá, ou talvez ele mesmo leu, porque eu conheço menino que desde menino ele lê Bíblia. Hoje menino desde menino está no celular, que o pai é culpado de dar um celular para destruir seu filho desde criança. Naquela época, Deuteronômio 6, 1 em diante, dizia: olha pai, ensina teu filho, ele levantando, deitando, ensina ele no caminho, em qualquer lugar que tu ande com ele, ensina ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Alguém ensinou Daniel, não sei se foi pai, mãe, mas, ou talvez ele mesmo sozinho pegou a Bíblia, mas ele tinha esses valores. Então, antes de eu falar sobre outra coisa sobre Daniel, eu quero falar do testemunho que alguém dava sobre Daniel. Viu, irmão? Além de esses homens que eram os acusadores de Daniel, no capítulo 6, no verso 4, que diziam: olha, nós não vamos achar nenhuma culpa, não acharemos porque ele é fiel. Então, mas só que lá também tinha gente da alta realeza, dos degraus mais em cima do que esses,
que elogiaram Daniel. Um deles foi Nabucodonosor, antes de morrer. Você quer ver o capítulo 4 de Daniel? Olha o elogio. Ele está dizendo: Daniel, tu é o único aqui que tem o Espírito Santo, rapaz. Aqui não tem ninguém que tem o Espírito Santo a não ser tu. Olha que nível. Apesar dele usar uma outra linguagem, mas é essa a colocação que ele quer fazer. 4, 8 e 9. Daniel diz, desde o verso 8, diz: mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, porque lá ele trocou o nome dele, botou o nome babilônico. Aí ele diz: e no qual há o Espírito dos deuses santos. Olha aí um cara que nunca viu falar de Espírito Santo na vida, o Nabucodonosor, rei de Babilônia. Nunca, se tem na igreja crente que não sabe o que é o Espírito Santo, imagine ele, que nunca ninguém pregou para ele: Daniel, ó, o Nabucodonosor, tem gente que quando o Espírito Santo entra nele, João 16:7 diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo está em certa pessoa, viu Nabucodonosor? Romanos 8:14 diz: filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Mas ninguém disse isso para eles. Mas ele notava que ele tinha um espírito excelente, que isso só poderia vir de algo divino, que ninguém tinha na Babilônia, nenhum dos líderes de Babilônia tinha. Aí ele diz aqui, ó: entrou na minha presença Daniel. Aí ele diz no verso 9, ó, verso 9: Belsazar, príncipe dos magos, chamava ele de príncipe dos magos, que eram os feiticeiros, né? Que ele não conhecia outra expressão. E o povo tudo só acostumado com feitiçaria. Ele nunca ouviu falar como era a vida de um servo de Deus. Olha como ele chama ele aqui, ó. Nabucodonosor chamando ele: Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses. Já imaginou você, irmão? Se você tiver um chefe de uma empresa e ele sabendo do teu comportamento que tu tem um Espírito que ninguém tem, porque é o Espírito de Deus. Aleluia. Quando eu vejo isso aqui, eu tenho mais vontade de ser crente, porque as pessoas precisam. Certa vez eu cheguei na corregedoria da Polícia Civil. Então lá eu era atirador de elite, era sniper, e atirava rindo mesmo quando era policial. Aí esse aí está com 6 meses, eu fui lá na corregedoria. O corregedor, o nome dele é Nordman, o delegado, e ele foi do meu tempo. Eu fui chegando, ele foi me apresentando: olha, esse aqui é o pastor Wagner. Olha, Wagner Lobão, o nome dele aqui na polícia. Ele atirava era rindo, hoje ele é policial, tem que ser de recuperação para drogado, e fez uma propaganda gigante. E eu fiquei só olhando para ele. Mas sabe o que faz aquilo ali, irmão? Ele é um homem que investiga, procura saber se a gente está brincando, se escondendo atrás de uma Bíblia, para continuar fazendo as coisas do diabo, para poder ele não dar uma informação daquela, fazendo propaganda das coisas de Satanás. Então a mesma coisa Nabucodonosor aqui, ele tinha certeza que Daniel tinha um espírito que era difícil naquele lugar alguém ter. Isso daqui, ó, foi o que fez Nabucodonosor colocar ele como líder logo, ó. Olha, tu vai ser um prefeito de uma cidade, e depois tu vai ser chefe dos prefeitos. Quando chega na vez lá do Dário, ele agora já era líder, lá em cima, líder dos presidentes. Então, quem foi o outro que deu? É o capítulo 5. Espera aí que eu tenho que anotar, tá certo? Foi no capítulo 5. A rainha, na época do rei Belsazar, o Nabucodonosor já tinha morrido. Agora, uma rainha, que aqui não diz se é a rainha, a mulher do Nabucodonosor que ainda estava viva, ou se era a esposa do Belsazar, aqui não diz. Mas diz que quando Belsazar teve uma revelação, que Deus mostrou um negócio para ele, ele ficou perturbado, e ele chamou todos os feiticeiros de lá da Babilônia para dizer o significado. Ninguém sabia. Ela
diz: aqui tem um homem que tem o Espírito dos deuses. Glória a Deus. Olha que lindo, capítulo 5, ó, verso 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Falou a rainha e disse: ó rei, ela falando agora para o Belsazar, Nabucodonosor tinha morrido, antes do rei Dário entrar como rei. Aí diz: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem te mude o teu semblante. Aí o verso 11: há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Aleluia. Mas eu olho isso aqui, eu me apaixono por esse Deus, eu fico apaixonado por isso aqui, ó. Verso 11, Daniel 5: há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos, e no dia de teu pai se achou nele luz. Olha que lindo, que elogio. Mateus 5,14: tu és a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Tu não pode pegar tua luz e botar debaixo lá de um cofre velho, de um tapete desse. A luz é a palavra que Deus já te ensinou, do Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você já aprendeu, em qualquer lugar você mostra ela através dos valores que ela te ensina. Glória a Deus. Essa mulher agora está dizendo: no tempo do teu pai Nabucodonosor se achou nesse homem, Daniel, luz. Que lindo, rapaz. E aqui diz: ele tem um Espírito dos deuses santos. Sabe o que foi que esse homem fez? Chama depressa ele. Aí lá vem Daniel. Aí Deus vem logo revelando tudinho, que ele tem mais esse negócio. Deus deu o dom de revelação de qualquer sonho. Aí ele: o que foi, seu rei? Olha, eu estava aqui, uma mão escreveu aqui na parede, Menemene, Tekel, Passim. E aqui na nossa lei, né, no nosso idioma aqui de Babilônia, ninguém sabe isso aí. Aí ele: não tem problema, eu vou lhe dizer já o que é isso, vem aí. Aí ele diz: te dou a metade do meu reino, Daniel. Não dizer o significado. Sabe o que diz? Fique o teu dinheiro para ti, rapaz. Eu lá quero ter dinheiro. Isso aí é pregador que vem profecia para os outros, não é pouco que eu conheço. Só oro por ti se tu me der R$1.000. Não tem gente por aí que faz? Mas os que a gente conhece não, graças a Deus. Está lotado. Aí Daniel disse logo: olha, se o teu dinheiro fica para ti, tua glória, tua honra que tu quer dar, eu só vou te passar. Menemene, Tekel, assim. Deus mandou te avisar: olha, o teu reino passou de ti, e ainda hoje tu vai morrer, porque Deus deu o teu reino para os medos e os persas. Em outras palavras, o rei Dário está chegando aí, o exército do rei Dário cercou Babilônia, você vai morrer hoje. E morreu mesmo. Nabucodonosor morreu bêbado naquela noite. Mas o que ficou para nós? O testemunho de Daniel. Então eu quero falar disso aqui. Que horas já são? Faltam 10 centavos ainda para mim, ainda, do meu tempo? Então lá vai eu. Lá vai eu. Inculpável. Primeira coisa. Eu lembro que Cristo, irmão, quando ele foi para a crucificação, antes de ir para a crucificação, ele passou pelo julgamento de um rei chamado Pilatos. E olha o testemunho que Pilatos deu de Jesus. Aí o povo o acusando ele de tudo quanto era diabo, era Satanás, era tudo cão. Ele jogava em cima de Jesus. Sabe o que Pilatos disse em Lucas 23, 4? Não vejo nele culpa nenhuma. Glória a Deus. Olha aí, Paulo diz: seja meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11. Inculpável. Ninguém podia acusar Jesus. Jesus, tu está te prostituindo, tu tem 5 raparigas. A palavra rapariga no dicionário da língua portuguesa é o feminino de rapaz, tá bom? Lá em Portugal teve um pastor aí, tem o testemunho dele, que ele foi pregar em Portugal.
levou ele e a filha dele, a menina lá de 17 anos por aí, filha dele. Aí o cara lá do hotel disse assim: você vai querer um quarto para você e para a rapariga? Ou é só para você e ela separada? Aí ele: quer só? Você está chamando minha filha de quê? Mas é porque ela é o dicionário, ele chama assim mesmo, uma pessoa que é feminina, chama desse nome. Então, irmão, esse Jesus, ele tinha um negócio muito bonito. Mas então, deixa eu te explicar. Aqui eles disseram que Daniel não tinha nenhum vício. Daniel 6, 4. Daniel não tinha nenhum vício. E o que é um vício, meus amados irmãos? Eu quero falar para você sobre alguma coisa que eu li de Provérbios, que nasceu muito antes de Daniel. O que ele fala sobre o vício aqui, ó? E o que isso pode dar de coisa muito boa para nós, ó. O coração que maquina pensamento vicioso, ele está amaldiçoado por Deus. Provérbios 6,18. Vício é aquilo que eu faço, porque eu sou escravo, não me liberto. Quando eu tenho o Espírito Santo, diz a Bíblia, em Gálatas 5,22, um dos frutos do Espírito é temperança, quer dizer, domínio próprio. Eu mando em mim. Antigamente, quando eu era do diabo, eu era viciado no álcool, por exemplo, bebia todo dia, dormia bêbado. Eu tenho no mínimo 30 anos que eu me converti a Deus, que eu nunca mais toquei bebida alcoólica. E tem outros vícios também, né? Aqui, ó, isso é Provérbios 6,18, né? E aqui também, 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então eu tenho uma escolha, porque o Espírito Santo em mim e em você, ele deixa de ter o livre-arbítrio, embora ele queira nos impulsionar para o melhor caminho, que é a gente sendo dirigido por ele, a gente vai ganhar o nome. Como eu disse, Daniel, ele tinha um espírito excelente. Excelente quer dizer melhor do que todos. Então lá vai o melhor. Eclesiastes 7, no verso 1, diz: é melhor o bom nome do que os melhores perfumes. Já imaginou? Eu, se eu fosse bilionário, aí eu comprava os perfumes melhores e eu saía na rua. Mas vamos dizer que eu sou um político ladrão, comunista, igual tem um monte de bandido aí perseguindo os outros. Aí as pessoas diziam: esse Wagner está muito cheiroso, ele é senador da república, ele é presidente não sei de quê. Aí o outro que me conhece, o íntimo, dizia: mas isto é um ladrão. Não adiantou ele andar perfumado assim, né? Às vezes ele vem para festa, né? Hoje é vigília, aí eu boto a melhor roupa, eu boto aquele perfume de R$1 trilhão e vem um cheiroso. Aí quem te conhece diz: mas existe uma língua que é uma cobra. De Mateus 23:33, que Jesus dizia para Israel, quando perturbava ele, dizia: raças de cobra, serpente, quem ensinou vocês a fugir do inferno? Então para que serve o bom perfume se não tiver um bom nome? Então Daniel, ele tinha um bom nome. Aí sim ele podia usar o perfume que ele quisesse, só não podia andar fedendo, senão o povo dizia: rapaz, tem um cara aqui tão bacana e não te banha, não bota um desodorante, seu fedorento. Graças a Deus que essa palavra não tinha para Daniel. Então, meus irmãos, eu achei muito bonito, tá bom? O provérbio 25:28 fala do viciado, diz assim, ó: como a cidade derribada, que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Não tem autocontrole. Qualquer coisa eu brigo, qualquer coisa estou irado, qualquer coisa arrumo confusão, fico teu inimigo. Estou aqui pregando, dizendo que eu estou cheio do Espírito Santo, daqui a pouco o diabo me dá uma foguetada por aqui, pronto, eu fico mal contigo, não falo mais contigo, menino carnal, chupando pipa a vida inteira. Misericórdia, né? Isso é coisa de
Queria que fosse crente, era lá na Coreia do Norte. Que eu quero ver se tu faz essa graça. Lá ou tu é ou tu não é. Porque lá eles são perseguidos. Entendeu? Culpa. Dicionário da língua portuguesa do Google. Não, primeiro eu vou falar sobre vício. Vício, diz o Google lá, dependência psicológica ou espiritual que faz alguém repetidamente buscar sempre algo para suprir essa dependência, igual um drogado. No mundo espiritual é como se ele tivesse afetado, viu, irmão, por um espírito de loucura. O viciado é aquela pessoa que repete aquela área da vida dele para o mal a vida inteira. É um vício. A gente pensa que vício é apenas tomar Coca-Cola todo dia. Pensa que vício é apenas fumar cigarro todo dia. Pensa que vício é apenas soltar o pneu traseiro por aí todo dia. Não, também tem essas questões, a dependência, viu, irmão, do espírito de viver no pecado. Eu quero viver tanto tempo sendo um perdido. Aqui tem um negócio também interessante, ó. O vício, né? Aqui ele chama aqui as pessoas, irmão, de filho de Belial. Em Provérbios 6, ó. O viciado é chamado aqui de filho de Belial. Isso aqui eu até trouxe hoje para a escola bíblica, alguém que pegou a nossa escola bíblica de hoje. Como eu não pude gravar a nova mensagem, então eu sempre pego uma mensagem antiga, nossa, já gravada, e eu peguei uma mensagem de 2024 da nossa escola bíblica, a diferença entre os filhos de Deus e os filhos de Belial. E uma delas é essa bem aqui, em Provérbios 6, ó. Viciado, ela é chamada aqui de filho de Belial, em Provérbios 6, ó. Diz assim, verso 12 em diante: o homem de Belial, o homem vicioso, a minha tradução mais antiga, a meio da revista corrigida, 6,12: o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade, de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Eu não vou nem fazer aqui, Deus que me livre. Viu? 14: perversidade há no seu coração, todo o tempo aqui no mal, anda semeando contenda. Aqui não tem, diga para teu irmão, aqui não tem negócio de contenda aqui, não é daqui não. Verso 15: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Então, irmão, um homem vicioso, o homem que ele fala aí, é uma expressão para os dois seres, o macho e a fêmea. Quando a Bíblia fala o homem, nem sempre está falando só do ser masculino. Então aqui é para os dois, entendeu? Porque Deus seria muito injusto se ele colocasse aqui para falar apenas da minha vida, e aí a mulher, qualquer tipo de mulher, nunca teria nenhum vício. Não. Então eu quero voltar para o termo melhor, que Daniel foi chamado de Espírito Excelente. Então, a Bíblia diz aí que ele se distinguia pelo seu comportamento no meio dos políticos, que eles todos eram políticos. Então, presidente, governador, prefeitos, e ele estava lá em cima, e o rei Dário pensou: rapaz, vou colocar esse camarada, Daniel, pelo comportamento dele, acima da média de todos eles, por causa do comportamento. Bem, sabe que uma vez falaram sobre Davi? Sabe que o profeta Samuel falou sobre Davi? Disse na cara de Saul, disse: olha Saul, 1 Samuel 15, eu vou te dar o versículo. Ele disse: ó, Deus já escolheu alguém que é melhor do que tu. Já imaginou que coisa horrível? O Saul, o rei de Israel, 1 Samuel 15, vou buscar o versículo aqui, ó. O rei de Israel, mas estava endemoniado. 1 Samuel 16, 14. Saiu o Espírito Santo dele, entrou nele o diabo. Era um homem cheio do Espírito Santo.
mas agora o diabo que andava com ele. Diz a Bíblia em 1 Samuel 18:10, que toda vez que Davi chegava perto dele, ele, com ciúme de Davi, ele criou um ódio de Davi, porque ele sabia que Davi ia ficar no lugar dele quando ele morresse. Então a Bíblia diz que o diabo nele fazia ele jogar uma lança em Davi, dizia: eu vou te matar, Davi. Jogava a lança, e Davi, tchau, e a lança passava, mas ele botava para matar. Por essas e outras razões que aconteceram com este homem chamado Saul, que Deus não viu mais o Espírito excelente nele, porque o principal que deveria fazer ele ter o Espírito excelente não havia mais nele, que era o Espírito Santo. Então o Samuel chega para ele e diz: olha, rapaz, agora não dá mais, tu não vai mais estar aí, ó. Deus já escolheu outro que é melhor do que tu. Então o Davi, eu estou tentando folhear aqui minha Bíblia, 17, 1 Samuel 17, aqui ó, peraí, eu vou aqui para minha pescaria, tá bom? Vou aqui para minha pescaria. 6:3. Meu Deus, e agora aqui tem tanto versículo que só Jesus liberta. Tá? Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler aqui mesmo, 1 Samuel, tá bom? 15, é o 15. Glória a Deus. Tá aqui, ó, é o verso 28, ó. 1 Samuel 15, 28. Eu não achei na minha pescazinha, mas achei aqui na Bíblia. A gente tem que ler todo dia, então fica mais fácil. Diz assim, ó, 15, 26 em diante diz: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. E virando-se Samuel para si, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Verso 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Meu irmão, olha como é que Deus faz. Quando Ele vê que tem alguém que não quer mais obedecer a palavra, Deus já está preparando o outro, porque Deus só quer o melhor na obra dele. E Deus estava vendo que o Saul não ia dar melhor nenhum mais ali para frente, ia ser só o pior, porque ele estava endemoniado. De 1 Samuel 16:14, saiu o Espírito Santo, entrou o diabo. E o que Jesus falou quando o Espírito Santo sai, que o diabo entra? Mateus 12:44. Jesus disse: quando o demônio sai, a casa fica vazia, e o diabo vem e pega mais 7 espíritos piores do que os primeiros. E ele diz, Mateus 12:45, ele diz assim: e são os atos desta pessoa piores do que os primeiros. Aí ele aponta para quem está ouvindo, que era rebelde, e dizia: assim vai acontecer com essa geração malvada. Então, a gente, irmão, quando não tem o Espírito Santo, está em um dos grandes motivos para a gente fazer a oração de Davi do Salmo 51:11. Senhor, não me lance fora da tua presença, não retires de mim teu Espírito Santo. Por quê? Porque se o diabo entrar em nós vamos ficar pior do que a gente era. Diga para teu irmão: não queira ficar pior. Lá no céu não tem lugar para pior. Você morreu hoje, pior vai para onde? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu disse para os irmãos que essa mensagem aqui já está gravada em áudio. Eu vou soltar pelo zap, de manhã cedo nos grupos de WhatsApp. Se tem alguém aqui dos irmãos, somente novo convertido, que estiver estudar esses versículos, isso que eu estou explicando muito mais, deixa teu número aí, que eu vou te adicionar. E como eu disse,
Nós vamos dividir essa expressão em duas. Uma eu já gravei hoje de 80 minutos em áudio, e a outra depois da manhã, porque aqui ainda tem muito para falar sobre um testemunho de alguém que Deus quer honrar, que Deus quer colocar ele em lugares altos. Às vezes Deus está precisando de alguém em algum lugar, e Ele quer botar você, mas se você não quiser dar o seu melhor agora, como que Deus vai tentar botar você? Se desde agora você quer dar o pior. Então aprenda com os passos que este homem deu, Daniel. Desde que ele chegou em Babilônia, olha, aqui Babilônia não vai me contaminar. O mundo onde eu vou viver agora pode me oferecer o que quiser, não aceito. Se for errado, não vou aceitar. Pronto, feche teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Já tem muitos pregadores, Deus já vai trazer mensagem para nós hoje aqui também. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, até aqui meu Pai entrega essa mensagem. Que o Senhor continue falando no coração. No meu primeiro, Pai, eu preciso ser como Daniel, como Paulo, como Moisés, como Abraão, Jeremias, Ezequiel, todos os que foram de espírito excelente, que por isso o Senhor levou para lugares altos. Faz também conosco, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa o teu povo com o perdão, com a reconciliação. Seja uma bênção onde você chegar.